Obrigado, Luiz. Demos o devido desconto. Você está nos devendo agora. Mas, felizmente, correu tudo bem. Eu gostaria de convidar agora o prefeito municipal de Blumenau, o Dr. Napoleão Bernardes Neto, que é prefeito nessa legislatura, advogado, bacharel em Direito pela FURB, mestre em Ciências Jurídicas pela Univale, especialista em Ciências Criminais pelo Instituto Pan-Americano da Política Criminal, professor de Direito Penal e Criminologia em cursos de graduação, pós-graduação e preparatório para concursos públicos. Ele também é comunicador, tendo atuado na Rádio Nereu Ramos, TV Galega, TV Legislativa e Rádio Clube Blumenau. Foi vereador eleito na legislatura de 2009 e 2012. É com muita alegria que recebemos, afinal, isso mostra que os observatórios têm um papel de atuar mais na gestão compartilhada e no controle social do que um viés meramente investigativo ou denuncista. Então, seja muito bem-vindo e nós gostaríamos de conhecer as boas práticas de sua cidade. Boa noite a todos. É um orgulho e uma honra poder testemunhar um momento tão especial para a democracia brasileira e para o aperfeiçoamento da gestão pública, com um envolvimento decisivo e determinante da própria sociedade na condução do aperfeiçoamento das suas políticas públicas e a sociedade passando a assumir um papel de protagonista, sendo autor da sua própria história, e isso, de fato, é digno de registro. Eu cumprimento os observatórios sociais de todo o Brasil aqui representados, a direção nacional, a todos os empenhados e abnegados voluntários e, evidentemente, a expressiva delegação de Santa Catarina, a quem eu saúdo de um modo muito fraternal e muito especial. E nós, catarinenses, convidamos todos os demais para nos visitarem, conhecerem as nossas belezas, a nossa cultura e tudo que o Estado tem de bom a oferecer, inclusive boas práticas no sentido do aperfeiçoamento da gestão. Quem sabe a nossa delegação de Santa Catarina já se credencia a receber o 7º encontro, quem sabe lá em Blumenau, e a gente faz uma grande mini-Oktober para realmente receber bem a todos e brindar com alegria as boas práticas que o Brasil tem desenvolvido. Mas, enfim, o tempo é curto, a gente tem que avançar. Eu apresento a vocês o Leandro Silva, é administrador público, formado pela ESAG, que é a Universidade do Estado de Santa Catarina, na área de administração, uma referência no Brasil. Ele é mestrando em administração pública pela FGV Rio e é profissional da Prefeitura de Blumenau, dirige o programa de transparência da nossa Prefeitura. E os dois voluntários aqui de Blumenau, o Pacu e o Leomiro Minosso, que nos acompanham e são do Observatório Social de Blumenau. Um minuto antes de entrar no tema em específico, só para contar uma curiosidade e, de repente, explicar um pouquinho o inusitado de um prefeito daqui, falando em favor dos observatórios sociais ao lado e de mão dada. Eu venci a eleição para vereador em 2008. Já tinha perdido muitas eleições. E aí, quando saiu o resultado da eleição, eu fui o mais votado no estado de Santa Catarina pelo meu partido, com mais de 6.500 votos. E ser o mais votado do estado e a nossa cidade, na verdade, é o 3º maior colégio eleitoral, todo mundo ficou muito curioso. E aí, no dia seguinte da eleição, o pessoal ficou perguntando assim, pois é, vereador eleito e tal, né? Essa votação expressiva, jovem, 25 anos, né? O senhor deve ter feito um trabalho comunitário, né? Muito intenso antes da eleição, porque o senhor não era um nome conhecido e acabou sendo eleito com essa votação, deve ter subido muito morro, né? Enfim, conversado muito com as pessoas. Eu falei, olha, eu passei, na verdade, toda a pré-campanha estudando muito, porque no dia do lançamento da minha campanha, que foi à noite, à tarde eu tinha defendido a dissertação de mestrado, que eu entendo que gestor público tem que se preparar para essa missão, que é de absoluta responsabilidade. E aí, para custear o mestrado, eu dava aula em 6 cidades, onde eu menos lecionava era Blumenau, quer dizer, eu estava mais fora do que na cidade. Mas eu estou dizendo isso para chegar no objetivo principal, que é falar dessa relação importante com os observatórios sociais. E esse exemplo e esse testemunho pode ser, inclusive, uma credencial para os observatórios sociais terem portas abertas em todos os seus municípios, no sentido de comunhão, de mãos dadas, de entrelaçar o trabalho com as suas próprias prefeituras. Vencido o mandato de vereador, eu fui disputar a eleição de prefeito. E aí fica aquela pergunta, e tem uma pergunta de 10 segundos, que é uma pergunta bombástica para um candidato responder de bate-pronto, porque não é fácil. Candidato, qual é a prioridade se o senhor for eleito? E aí, né, os semânticos que me perdoem a ilação que eu vou fazer, né, no português que eu vou dizer não é muito correto, mas na prática é. Prioridade não é algo absoluto, é algo muito relativo, porque está na alma, no coração de cada um. Para quem está dependendo de um serviço público de saúde,
não tem prioridade mais absoluta para aquela pessoa que o acesso imediato. Mas se de repente o sujeito está preso com o seu carro no trânsito, ele não quer saber de jeito nenhum da saúde, porque o prefeito tinha que construir ponte, alargar a rua, e se o sujeito está no ponto de ônibus sem cobertura, ele vai dizer que a prioridade das prioridades é fazer lá um ponto coberto. E aí, no dia do lançamento da minha candidatura, eu pensei muito no que dizer sobre qual que é a prioridade. Aí eu lancei uma palavra que todo mundo surpreendeu e pensou, o rapaz vai perder mais uma. A prioridade é gestão eficiente. A prioridade é se aprimorar nas políticas de gestão. Porque esse passa a ser o meio, o instrumento, a ferramenta para dar conta de desencadear todas as demais aspirações. Então a prioridade das prioridades é a melhor aplicação do recurso público, a otimização, a qualificação do investimento público. E aí, embora isso eventualmente numa disputa eleitoral não pareça atraente aos candidatos, porque imagina que a comunidade não vai entender, nós fizemos uma eleição exatamente nessa linha e acabei sendo eleito em Blumenau com 70% dos votos, embora as condições fossem totalmente adversas. Então, dentro desse cenário, o que a gente quer demonstrar aqui é que a nossa visão administrativa, a nossa visão de gestão, aonde nós queremos chegar, nós queremos um dia chegar a ser uma referência, um exemplo, um paradigma no que diz respeito de interação, relacionamento entre poder público e comunidade. E nada mais justo do que fazer isso através dos observatórios sociais, que têm quadros qualificados da própria comunidade, que ali depositam experiência de vida, experiência acadêmica, riqueza de vivência no sentido de contribuir com a sociedade. Todo mundo sonha, deseja, almeja, quer o melhor para o lugar onde vive. E quando se faz parte da administração pública ou de um observatório social, nos é dada a oportunidade real, concreta e imediata de fazer a transformação que, na verdade, as pessoas sonham, almejam e desejam. Então a nossa visão é, de fato, buscar criar essa interação. E veio a boa notícia, logo que eu assumi o governo, de que havia um movimento para se criar o Observatório Social em Blumenau. E eu fiquei muito entusiasmado, porque conhecia do movimento. Uma das eleições que eu disputei e perdi foi para deputado federal em 2010. E desde lá eu venho estudando toda a plataforma do movimento Brasil Competitivo, do movimento Brasil Eficiente. Seria, de fato, a minha carta de compromissos e de prioridade, e quando eu ouvi da formação do Observatório Social, a minha primeira reação foi de muito entusiasmo e felicidade, no sentido de louvar aquela iniciativa. E me programei. Aquela noite eu não podia ir. Surgiu um chamado para Brasília no dia da posse do Observatório Social. Pedi ao secretário de administração que me representasse lá. No dia do evento, liguei para ele cedinho. A gente começa a trabalhar muito cedo lá na prefeitura, embora as pessoas achem o contrário, né? E era por volta de antes das 7 da manhã, eu já estava dando orientação para o secretário do que ele deveria dizer. E aí o secretário, muito formal, né, um grande secretário, um bom secretário, falou, não, então, além de dizer que o prefeito agradece, parabeniza e se coloca à disposição. Falei, vírgula, colocar à disposição não, já vai se chamar para a primeira reunião de trabalho, diz que a gente parabeniza e quer trabalhar junto. Então a gente já saiu da data da posse, com a fala do meu representante lá, chamando para uma primeira reunião de trabalho, para que a gente pudesse, de fato, fazer uma ação conjunta. E em 2013, assim que a gente assumiu, a gente criou o decreto 10.280, um comitê gestor para o programa Blumenau Gestão e Transparência. Existem várias secretarias meio, Fazenda, Procuradoria do Município, Gestão Governamental, Gabinete do Prefeito, e na verdade não foi nada imposto. Eu expliquei a visão do governo e falei o seguinte, pessoal, tem essa oportunidade, quem aí se voluntaria, né, os profissionais do governo, quais dos profissionais do governo dessas áreas se voluntariam a participar dessa atividade? Os profissionais se voluntariaram, eu editei o decreto para criar o comitê gestor desse programa, Blumenau Gestão e Transparência. O Leandro, que me acompanha aqui, é o coordenador dele, e a gente auto-lançou e autodefiniu 16 metas, cujo objetivo era executar ao longo do primeiro ano de mandato. E firmamos uma parceria exitosa com o Observatório Social, e eu, aqui na condição de prefeito, só tenho a agradecer, e agradecer muito a participação do Observatório Social, que só nos ajuda. Aí um dia alguém nos bastidores de um programa de rádio perguntou assim, de bate-pronto, mas prefeito, e vai que eles descobrem alguma coisa? E eu falei, que coisa maravilhosa que descubram. Que descobrem e me contem. A gente está aqui para fazer a coisa certa do jeito certo, e se descobrir é melhor ainda, porque dá tempo de corrigir, responsabilizar e punir. A gente não tem o dom, né, da onisciência e nem da onipresença. Enquanto está aqui, tem muita gente lá. Né? A gente é óbvio que tem todas as diretrizes, todo um conjunto de controladoria, todo um conjunto de rigor, toda uma série de medidas preventivas. Agora, que pode acontecer, pode. Se acontecer, vai ser punido e vai ser responsabilizado. E por isso a gente quer a sociedade do nosso lado. Mas em rápidas passagens, a gente está aqui para dizer
que temos exemplos dos mais simples aos mais complexos, mas, por exemplo, Blumenau é uma das referências no Brasil em tecnologia da informação. Uma curiosidade, 60%, e o Sebrae é um parceiro institucional nosso fantástico lá, 60% dos programas de computador para micro e pequena empresa do Brasil são produzidos em Blumenau. Então não é só de chopp e de Oktoberfest, né, que a gente vive lá. É claro que um bom chopp faz a gente se inspirar na produção de tecnologia. E aí, numa cidade tecnológica como a nossa, 330 mil habitantes, o Diário Oficial era impresso. E a cidade tinha, como eu disse, 330 mil habitantes. E o Diário Oficial tinha 400 exemplares. Então, é um faz de conta a publicidade que se tinha em relação a essas questões. Bom, primeiro tem um aspecto de sustentabilidade ambiental. Né? Depois tem um negócio de saúde mesmo, porque a vista da gente, né, já passei a usar óculos depois de ler tanto Diário Oficial. Né? O óculos ficou no hotel. Mas, enfim, o Diário Oficial, 400 exemplares, custava R$120 mil por ano. A gente transformou no eletrônico, que passa a ser diário, então não dá mais para dar jeitinho, de repente deixa um negócio para publicar um pouquinho depois, atrasa a edição e tal, aí já passou o prazo, agora não tem mais jeitinho, porque, né, tem que seguir evidentemente a ordem cronológica, o custo diminuiu barbaridade, é um convênio com a Federação Catarinense dos Municípios, quer dizer, também incentiva o movimento municipalista, que é bacana, que defende a causa do que as cidades estão precisando em termos de gestão pública, então a gente economizou ali, fez a mensagem chegar a muito mais pessoas e em tempo real. Modernizamos todo o portal da transparência para ter mais facilidade de acesso, mais funcionalidades, e aí o Observatório Social é fantástico, porque nos ajuda a ver muita coisa que às vezes não é de má fé ou nem de má intenção. Então, de repente, tem alguma questão ali que nem foi alguém da prefeitura, foi o sujeito contratado lá que fez daquela forma determinada funcionalidade no site e, de repente, não está tão acessível assim. Que bom que a sociedade veja e nos sugira. Teve ofício que chegou para mim 7h30 da noite no gabinete, 8 da manhã já estava resolvido no site. Né? A gente é proativo quando o pedido vem do Observatório Social. Temos várias adesões a programas como Brasil Transparente, o que você tem a ver com a corrupção, mas claro que não dá para falar só de flores também, né? A gente tem as nossas dificuldades. A minha visão era, no primeiro ano de governo, rastrear 100% da frota, botar tudo online. E aí veio a resistência primeiro dos funcionários. Falei, meu Deus, isso só faz bem para vocês. Vocês têm prova agora a seu favor. Né? Porque vão dizer que o carro estava sendo usado para isso, o carro estava sendo usado para aquilo. Olha que coisa maravilhosa, se a frota está rastreada. Segurança para você. Né? E eu dizia isso para os funcionários. Então só ajuda, só facilita. E a gente foi rompendo as barreiras, foi rompendo as resistências e, de fato, hoje, até o seguro que a prefeitura paga é mais barato, é mais em conta, é mais econômico com a frota rastreada. Mas, como eu disse, nem tudo são flores, tem as resistências culturais. Na administração direta a gente conseguiu 100%, mas ainda não conseguiu na administração indireta. Mas, enfim, paulatinamente a gente vai chegar a essa meta. E tem um outro lance muito interessante, que é o maquinário que presta serviço para a prefeitura. Esse, nas próximas licitações da contratação de serviços, a cada licitação da contratação de serviços, a gente vai adicionando essa cláusula do rastreamento. Porque, por exemplo, uma máquina presta serviço à prefeitura. Bom, e efetivamente, será que ela, ao longo daquelas 8 horas de trabalho, ela andou fazendo o serviço que ela deveria fazer? Ou durante 12, ou durante 16, ou durante 20 horas do dia? E será que ela só não ficou ligada ou ela trabalhou efetivamente? Então o rastreamento vai nos ajudar em toda essa situação. Toda a folha de pagamento do estagiário, a folha do prefeito, tudo online, em tempo real, e um negócio que eu acho paradigmático no avanço da relação com a sociedade. Porque nós sempre apontamos para o poder público. Isso é inerente ao ser humano. Né? Então está todo mundo apontando para o poder público agora. Né? O jeitinho, muitas vezes, né, a cultura disso começa na própria comunidade. Eu, como disse, já fui vereador. Né? E vereador é abordado para todo tipo de assunto a todo momento. Né? O meu perfil de atuação era outro, mas a gente sabe como as coisas funcionam. Então é bilhetinho aqui, é bilhetinho lá. Então a gente começou a botar ordem na casa para fazer a coisa certa do jeito certo em algumas áreas importantes. Acesso à creche. Se hoje, por exemplo, alguém que me ajudou na campanha, seja um empresário ou uma dona de casa, está precisando da vaga em creche, eu não tenho como garantir. Tem que seguir a ordem cronológica da fila de cada uma das unidades de educação infantil. E 2 pessoas só têm a senha da fila única de creche. É uma servidora de carreira, não é a secretária de educação, é uma servidora de carreira da Secretaria de Educação e o Ministério Público. O Ministério Público tem um acompanhamento em tempo real do acesso às vagas.
Então isso acaba com a cultura do jeitinho, com a cultura do fura-fila, com a cultura do apadrinhamento e inclusive com a cultura do fura-fila institucional, que é de repente procurar o judiciário, umas pessoas conhecem mais, outras menos, aí o próprio judiciário vai, né, botando, né, criança em creche, e aí nem sempre respeita a fila. Com fila única e acompanhamento do Ministério Público, hoje até o judiciário já tem uma programação diferente em relação a isso. Um outro programa que Blumenau tem que é muito interessante, a gente só aperfeiçoou, é um programa de pavimentação de ruas pelo sistema mutirão. A comunidade entra com um pouco e a prefeitura complementa e paga o resto. Normalmente é meio a meio, às vezes a prefeitura com 60% e a comunidade com 40%, depende muito da natureza da rua. Mas não tinha uma ordem cronológica para fazer essa pavimentação. E aí quando não tem ordem cronológica, não tem um critério claro, não tem um critério objetivo, nem sempre a coisa fica justa, e então a gente tem que ter as coisas claras, né, com regras pré-definidas. Então hoje tem uma ordem lá e a comunidade sabe direitinho quem vai ser o primeiro, quem vai ser o segundo, quem vai ser o terceiro, porque está em decreto, e aí a gente acabou institucionalizando isso. Então é quem cumpriu a cota primeiro, se empatou, é quem abriu a conta primeiro, e assim por diante. Então não adianta ter ajudado na campanha do prefeito, então não importa se é oposição, se é situação, né, segue realmente a ordem natural das coisas. E todas essas ações com uma participação efetiva, direta, do Observatório Social, acompanhando passo a passo e sugerindo as mudanças para tornar isso tudo cada vez mais claro. Porque não basta estar a informação disponível. As pessoas têm que entender a informação, têm que saber chegar na informação, têm que conseguir chegar efetivamente em relação à sua informação. Mas a gente está falando de compras públicas, né? E eu sei que o tempo tá voando, mas vamos lá. Para fechar em relação às compras públicas, a primeira medida que a gente tomou, e essa foi numa baita parceria com o Observatório Social, é a transmissão ao vivo da sala de licitação, com áudio e em tempo real, tudo às claras. Aí o Observatório Social com inteligência, mandou um ofício, e sempre que chega um ofício do Observatório Social depois das 7 da noite é porque a coisa é grave. E aí eu sempre dou uma atenção porque eu quero dar resposta no dia seguinte. E a equipe se debate para trabalhar à noite de madrugada para viabilizar. Mas eles deram uma ideia fácil de fazer. Falou, prefeito, e será que esse troço está ao vivo mesmo? Se botasse um reloginho lá, e aí mesmo que a sala tiver sem licitação, deixa o relógio lá, o analógico, para a gente saber que o relógio está funcionando e a coisa está acontecendo. Falei, não tem problema. No dia seguinte estava o relógio analógico lá e já estamos indo para a segunda sala de licitação mais ampla, já estamos adquirindo mais um segundo relógio, vamos comprar um relógio de Blumenau. Mas aí onde eu quero chegar é de que nem sempre a questão da eficiência, da otimização do recurso público está exatamente no processo licitatório. Está na chegada desse produto. Porque será que aquilo que foi comprado está de acordo com o termo de referência? Em termos de qualidade e em termos de quantidade? Então esse é o segundo passo que a gente deu e está no segundo pacote de transparência. Só por curiosidade, aquelas 16 metas, o nosso objetivo era concluir em 4 anos. Concluímos em 2. Então elas já estão todas conclusas, estão 100% conclusas, a OAB acompanhou, o Ministério Público acompanhou, o Observatório Social acompanhou, e a gente já lançou mais 16 metas. Então a gente usou, né, e do que era 16 viraram 32, então elas já estão em execução. E aí nessa segunda etapa a gente está com um modelo, e a gente pode convidar uma comitiva do Observatório Social para lá conhecer, porque antes isso tudo chegava em depósito. Hoje a gente tem uma central de distribuição, logística e armazenagem que tem gerado sinergia, inclusive com seguro de responsabilidade. Então, se falhar na chegada, a prefeitura de fato é ressarcida, porque a gente só vai aceitar e só vai receber efetivamente aquilo que está de acordo com o termo de referência, aquilo que foi em quantidade e em qualidade contratado. Imagina Blumenau, a gente tem 50 escolas, 77 centros de educação infantil e o recebimento se dava na ponta. Então vamos pensar até na perspectiva da boa-fé. E só pensando na perspectiva da boa-fé. Quem sabe chega amanhã, sexta-feira, todo um carregamento com um monte de coisa para ser entregue às 5h29 da tarde. E o servidor olha para o relógio e o expediente dele termina às 5h30. Então, às vezes, até de boa fé, muita coisa pode acontecer naquele meio tempo e nem sempre as coisas acontecem. E também a própria questão do conhecimento técnico no sentido de aferir aquilo. E a administração pública tem escala. Na verdade, qualquer centavo na escala vira um valor gigantesco e a gente tem que otimizar todo o recurso. Mas a gente está falando de caneta que vai para a escola, mas a gente está falando também de remédio cuja dose pode custar alguns milhares de reais, que tem que ter essa garantia de recebimento também, e por isso esse trabalho é importante. O Observatório Social nos cobrou porque
como eu digo, a coisa às vezes não acontece de má fé. Alguém criou um sistema que o edital de licitação, para ter acesso, a pessoa tinha que fazer um cadastramento no site da prefeitura. Qualquer um que se cadastrasse, no fim, recebia o tal do edital. Mas a gente sabe que quanto mais barreira tem, enfim, menos fácil é. E o Observatório Social, isso eu acho interessante nessa relação, porque é uma relação justa, não é uma relação sensacionalista. Então não é para ir no jornal, gerar manchete, olha, a prefeitura está cerceando. A gente, na verdade, nem sabia que tinha a tal da senha. E aí o Observatório Social nos trouxe essa informação, a gente foi ver, alguém botou lá por alguma razão, mandamos tirar na hora, né, tirou, hoje acesso é público, e aí a gente está colocando agora o edital de licitação, o contrato, os aditivos, está tudo público, está tudo lá por conquista do Observatório Social. Para ir fechando definitivamente, senão meu coordenador vai me matar. Mas enfim, a gente tem esse segundo pacote de transparência e talvez destacar aqui só o que é de fato o principal. É uma medida muito inovadora e talvez seja a primeira no Brasil nesse sentido, também em mérito do Observatório Social de Blumenau, que trabalhou em conjunto, em parceria, ao lado da equipe da Prefeitura para viabilizar isso. Como eu disse, eu fui vereador e eu fui presidente da Comissão de Finanças e eu tenho mestrado em Direito Público e fui professor da universidade na área de Direito Público. E mesmo assim, para mim, era difícil entender o tal da conta pública, porque é um negócio muito específico, a gente tem que falar a verdade. E aí chegava a audiência pública e eu presidia, né, e enfim, tinham 3 pessoas lá, né, os vereadores, né, entendiam menos que as 3 pessoas, e aí a lei de responsabilidade fiscal estava cumprida, porque aquelas metas trimestrais ou quadrimestrais estavam de fato apresentadas. Então a gente encaminhou à Câmara de Vereadores um projeto de lei, está tramitando lá, para que, na verdade, essa audiência pública que acontece na Câmara, por força da Lei de Responsabilidade Fiscal, que ela aconteça a mesma audiência pública no Observatório Social e para o Observatório Social. E isso só tem ganho para a sociedade, porque a gente vai ter uma gente muito mais qualificada no sentido de acompanhar e apurar essas questões. Está tramitando na Câmara projeto de lei para reduzir o número de assinaturas necessários a projeto de lei de iniciativa popular, e algumas outras medidas, então, complementando todas essas que eu falei em relação ao primeiro pacote. Enfim, a gente está aqui para demonstrar de que o objetivo de nós, da Prefeitura de Blumenau, é, de fato, concretizar essa relação. Isso só quem ganha é a cidade, que vai ter mais serviços públicos, com melhor qualidade. Então, na verdade, o Observatório Social tem um papel decisivo e destacado no sentido do aprimoramento, da qualificação do investimento público para realmente fazer mais dentro de uma realidade de limitação de recursos, como é a realidade de todo o Brasil. Então, felicidades, obrigado, tudo de bom, obrigado pela paciência e desculpa pela demora. Em nome do município de Blumenau, só me cabe agradecer a oportunidade, a gentileza do convite, dizer que evidentemente há muito mais do que evoluir, estamos nos passos iniciais, mas seguramente a caminhada se dá passo a passo. Né? Muitas vezes os filósofos já analisavam, né, de que às vezes a gente caminha na praia, né, dá 2 passos, a linha do horizonte fica mais distante, anda um pouquinho mais, a linha do horizonte está um pouquinho mais distante. Utopia é justamente isso, é o que nos faz caminhar, nos faz mover. Evidentemente que nem sempre a gente consegue chegar a 100% daquilo que se idealizou, mas na medida em que, degrau a degrau, passo a passo, a gente vai avançando, a caminhada acontece e a gente contribui para legar às novas gerações, filhos e netos, uma sociedade melhor do que aquela que a gente recebeu. A gente tem, de fato, esse propósito de fazer a coisa certa do jeito certo, mas esse trabalho desenvolvido pela Prefeitura de Blumenau não teria tido a sua funcionalidade e o seu aperfeiçoamento se não fosse o abnegado e engajado trabalho do Observatório Social de Blumenau, a quem, em nome do município, me cabe efetivamente e efusivamente agradecer pela parceria, pela contribuição, pela disponibilidade, todo o trabalho voluntário. São pessoas que abrem mão, muitas vezes, da sua vida pessoal, familiar, e contribuem com o seu conhecimento, com a sua vivência, para realmente contribuir no desenvolvimento da sociedade. Então, para fechar, 2 curiosidades. Em relação ali à central de logística que eu havia mencionado, a primeira compra que aconteceu lá a primeira compra que chegou lá, na verdade, foi compra de bolacha. E o fornecedor foi muito astuto, para ser sutil aqui e leve, eufemista nas palavras, porque ele realmente entregou tudo na data de validade. Só que a carga era muito grande. Então, lá nas caixas do meio, bem no meio, e no miolo daquelas caixas que estavam bem no meio, ali estava para vencer.
mas na data da entrega ainda estava na data de validade. Se isso chegasse direto lá na ponta, né, só ia se dar conta disso na hora de entregar o produto. Então alguma criança ou ia passar mal, né, ou o produto, né, ia para o lixo, quer dizer, né, a gente ia ter um problema muito sério. Essa central, como eu comentei, a gente tem um seguro de responsabilidade. Então os administradores da central têm essa responsabilidade e no momento então que chegou na escola, como já estava vencido, por mais que no momento da entrega tivesse sido entregue na data da validade, o município foi ressarcido em relação àquela questão. Mas como eu falei da bolacha, eu podia estar falando de um remédio de muitos milhares de reais. Agora também tem compra de muitas milhares de bolachas. Então, como eu falei, na administração pública tudo tem muita escala e não é nem uma questão de valor, é a simbologia. O dinheiro público tem que ser tratado com absoluto respeito. Uma outra questão interessante, isso vale mesmo nas empresas privadas, a dificuldade de logística é muito grande. Mas às vezes acontecia, a gente já, no ganho de escala, na sinergia, a gente em um ano de funcionamento dessa central economizou R$800 mil em relação ao modelo anterior. Porque o número de funcionários reduziu, o número de caminhões reduziu, porque a logística está ficando mais aperfeiçoada. E isso ainda vai ter muito espaço para melhorar. Como eu falei, é um modelo que está começando, tem muita coisa para melhorar e aperfeiçoar nesse modelo. Está bem no início. Mas só para dar um exemplo, às vezes ia um Kombi, um caminhão da prefeitura, entregar um caderno, um lápis numa escola. E do lado ficava o postinho da saúde. Postinho de saúde. Como são secretarias distintas, não se comunicavam, também a entrega não se comunicava. Então, às vezes, entregava uma seringa, um outro caminhão, no mesmo dia, no mesmo horário. Então, a gente está conseguindo ter um ganho de escala extraordinário, está otimizando muito. Como eu falei, tem muita coisa para melhorar ainda, não é tão cor-de-rosa assim, mas já avançou, de fato, bastante. E, finalizando, uma outra sugestão que eu posso dar para vocês, lá nós temos um financiamento internacional do BID, o Banco Interamericano de Desenvolvimento, para investimento em mobilidade urbana. Quando o BID financia uma prefeitura ou um governo do estado, isso é cláusula contratual. Obrigatoriamente, o ente federado ele tem que contratar, por licitação internacional, uma auditoria privada para o acompanhamento contábil daqueles números. E, inclusive, o BID prevê, já no orçamento do programa e no próprio financiamento, uma alocação de recursos para isso. No nosso caso, é um aporte do BID de $59 milhões, $300 mil estavam previstos para a gente contratar a auditoria privada. Então a gente quebrou um pouquinho a cabeça, conversou com algumas pessoas, foi atrás e a gente fez uma parceria pioneira em termos de município. Alguns estados já faziam e a gente adotou um modelo que alguns estados faziam. A gente foi ao Tribunal de Contas do Estado e a gente pediu para o Tribunal de Contas do Estado fazer essa auditoria para a prefeitura. Então, a gente de imediato economizou $300 mil, ou seja, né, quase R$1 milhão a mais para obras a mais dentro daquele programa. Mas aí tem uma grande sacada, né? Eu, na verdade, né, se fosse pensar só no viés da política tradicional de curto prazo, o melhor mesmo era a auditoria privada, porque o resultado disso só acontece depois do mandato, é quando o programa fecha. Mas a gente tem que fazer a coisa para dar resultado. Então, no Tribunal de Contas, a auditoria é permanente enquanto o programa acontece. E aí não só em relação à questão contábil, mas a qualidade da obra, questões ambientais e também do processo de licitação e da contratação. Então, quanto ao financiamento do BID, por exemplo, o Observatório Social pode ficar até mais sossegado, porque lá tem todo o pessoal do Tribunal de Contas também ávido a recebê-los, mas tem um acompanhamento daí permanente, em tempo real, enquanto o programa acontece. E isso acaba sendo, de fato, bastante positivo, porque dá uma segurança para todos nós, como eu disse, e dá segurança até para o próprio gestor. Então, a melhor coisa do mundo é firmar parceria para a coisa acontecer e acontecer bem feita. Eu agradeço muito a atenção de vocês. Como eu disse, estejam sempre bem-vindos a Blumenau. Nos procurem, nos contatem. A cidade está de portas abertas para recebê-los profissionalmente ou a lazer. Mas o convite ao Observatório Social é sério, viu? Pensem no 7º encontro lá, que a gente vai fazer uma recepção calorosa aí para todos vocês. O Sebrae tem um novo portal. Busca inteligente, soluções personalizadas, tudo no mesmo ambiente. É isso. Acesse de onde você estiver. Fácil, simples, direto ao ponto. Sebrae, especialistas em pequenos negócios.